Olá, meus amores, tudo bom? Um vídeo novo começando. O vídeo de hoje é rapidinho, é curtinho, porque eu vou estar dando algumas dicas para vocês. Você que é iniciante, principalmente, tá precisando saber dessas dicas, é isso mesmo. E a dica de hoje, o que eu vou estar explicando hoje, é sobre margem de vestibilidade. Você sabe o que é, para que serve e quando é que a gente precisa colocar? Se você não sabe ou se você ainda fica na dúvida de como colocar, onde fazer, ai meu Deus, é um bicho de sete cabeças, então vamos resolver e solucionar isso agora detalhado em um vídeo bem curtinho para que você consiga entender. A vida, ela é feita por capítulos. E não quer dizer que só porque você teve um capítulo ruim, que chegou ao final da sua história. Saiba que as grandes histórias, em sua maioria, sempre têm um final feliz. E eu vou começar esse vídeo explicando para vocês e falando a diferença entre as costuras que são feitas, as roupas e as peças que são feitas por confecções grandes, por lojas, e as peças que são feitas por ateliês. Geralmente as confecções terminam utilizando uma tabela meio padrão, a gente sabe que no final terminam sendo muito padrão, mas eles tentam chegar o mais próximo possível das medidas da maioria dos brasileiros, digamos assim, né? E dentro disso, eles conseguem definir um valor X para cada tipo de biotipo. Com isso, eles fazem aquela tabela e cada pessoa vai ser definida através de um tamanho. Por exemplo, PMG ou 40, 42, 44, 46, 50, 52 e por aí vai. Geralmente os ateliês já trabalham com roupas e peças elaboradas sob medida, e é exatamente assim que eu trabalho. E esse tipo de trabalho, ele é um pouquinho mais trabalhoso, mas ao mesmo tempo ele vale mais a pena. Por quê? Porque quando você faz uma peça no seu cliente, aquela peça tem um caimento perfeito, porque ela foi feita exatamente para aquele corpo. É diferente de uma peça que vai ser feita no tamanho 40, mas esse tamanho 40 ele tem que estar dentro daquela tabela. Se ele não estiver dentro daquela tabela, sabe o que acontece? Se for um 40 que tenha um peito muito pequeno ou tenha um seio muito grande, tudo isso vai fazer diferença. E é por isso que às vezes as pessoas compram modelagens prontas e determinadas modelagens às vezes não bate, não tá certo. Não porque a modelagem tá com defeito, de forma alguma, mas porque aquela modelagem foi baseada em uma tabela X específica e muitas vezes o teu corpo não tem aquela padronagem que está feita aquela modelagem, entenderam? Agora que você já conseguiu entender essa parte de modelagem, essa parte de medidas, a gente vai estar dando uma pincelada nas medidas. Por exemplo, quando você tira a medida do seu cliente, a gente tira as medidas justas. A gente pega a medida do jeito que a gente tá aqui, né? Por exemplo, do jeito que eu tô aqui, eu vou tirar o meu busto. Se uma cliente chegar no meu ateliê, eu vou tirar a circunferência do busto dela do jeito que ela tá, com sutiã, com a roupa que ela tiver. É claro, se ela estiver cheia de casaco, de blusa de frio, de blazer e tudo, a gente pede para tirar. Mas, por exemplo, as roupas normais dela eu não vou pedir para tirar. Do jeito que ela tiver, eu consigo tirar ali a medida. A partir disso, dessas medidas que você tira, são as medidas que você vai estar anotando do seu cliente em um papelzinho. Toda aquela relação de medidas que você precisa para fazer determinada peça. Porque nem todas as peças precisam de você estar tirando todas as medidas do seu cliente, não é mesmo? Por exemplo, se você só vai fazer uma blusa, não precisa você tirar o gancho. Então o que acontece? Quando a gente faz uma roupa, a gente precisa de uma margem para que aquela roupa não fique tão apertada e tão ajustada. Para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa deixar uma folga, e essa folga de vestibilidade ela foi criada e colocada nas peças justamente por isso, por vários motivos. Primeiro, o motivo de você fazer a roupa vestir e você ter uma folga para você conseguir dobrar seu braço, para você conseguir abraçar alguém, para você sentar. Então, isso serve com a folga de vestibilidade. A segunda questão, também na hora da costura. Por exemplo, se você costurar uma peça
com uma margem muito pequena, daqui a pouco a peça vai vir, se você errar, a peça vai vir para o tamanho original dela, ou seja, ela vai estar exatamente naquela medida justa do cliente. Então, se ela precisar de uma folga, você não vai ter mais. Então, principalmente para quem é iniciante, porque geralmente roupas de sob medida, a gente sabe que não são aquelas roupas que eram feitas antigamente, que deixavam um monte de tecido para dentro, né? E aí você tinha como ficar alargando. A roupa sob medida é uma roupa que ela é feita ajustada no corpo para que ela tenha um caimento perfeito, mas em compensação você não tem uma margem de tecido para dentro para você abrir aquela roupa e folgar. Ah, mas eu não posso colocar? Claro, se você quiser colocar uma margem e uma folga, você pode colocar. Mas o principal é você saber que a folga de vestibilidade é justamente para dar essa flexibilidade naquela pessoa que está vestindo aquela roupa, ok? Entendido até aí? Então, o que é a folga de vestibilidade e para que ela serve? Agora a gente vai falar como você vai utilizar essa folga de vestibilidade. Para que? Como que utiliza? Qual é a medida? Qual é o padrão? Então vamos lá. O padrão de folga de vestibilidade é utilizado entre 1 a 2 centímetros. Só que são usados de duas formas. Primeiro, eu tô com essa peça. Essa peça que eu tô vestida, ela já é uma peça mais justinha. Então, por exemplo, se eu for fazer essa peça na minha modelagem, o que eu poderia estar fazendo? Eu poderia estar colocando a circunferência do meu busto mais 2 centímetros, por exemplo. Ou seja, se o busto é 100, eu ponho 102. 2 centímetros para mim estaria bom. Ah, eu poderia pôr mais de margem? Sim, poderia. E se eu colocar em 1/4 do meu molde, eu posso colocar? Sim, eu posso colocar, mas eu tenho que pensar o seguinte: se eu for colocar 2 centímetros de margem de vestibilidade, de folga, em 1/4 de molde, nesse modelo de vestido, por exemplo, sabe o que vai acontecer? Eu vou estar aumentando, ó, 2, 4, 6, 8. São 4 vezes, então você está aumentando, ó, 2 centímetros em 4 partes do seu molde. Quando a gente fala 1/4, a gente não está falando que a gente divide o nosso corpo em 4 partes? A gente não faz a modelagem 1/4 da modelagem, não é assim? Então, se você colocar essa margem de vestibilidade, por exemplo, de 2 centímetros, como eu já disse, em 1/4, o que acontece? O seu vestido, que seria esse justinho, vai ficar muito largo. Então, a margem de vestibilidade, primeiro, para você saber qual que você tem que colocar e como colocar, você primeiro tem que saber qual é a roupa que você está fazendo, qual a peça que você está fazendo, para você perguntar qual a margem de vestibilidade que eu uso. Se essa peça é uma peça já super folgada, por exemplo, um camisão, um chemisê, um vestido super largo, sabe, aquele vestido camisetão, então sim, você poderia colocar 2 centímetros em 1/4 do molde. 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. Por quê? Porque ela é bem larga, então se ela ficar um pouco mais larga, também não vai fazer muita diferença, entendeu? Mas se você estiver fazendo a base de um blazer, de peças que são mais ajustadas, e você colocar esse valor todo em 1/4 da modelagem, o que acontece? Ela vai ficar muito larga e o caimento não vai dar certo. Então vamos lá. Quando são peças mais ajustadas, o que você tem que fazer? Você precisa colocar o valor da margem de vestibilidade no valor total da sua circunferência. Por exemplo, circunferência do busto ou da cintura ou do quadril, de onde você estiver fazendo aquela peça. E daí você vai pegar aquela margem e vai acrescentar na tua circunferência. Então, se a tua cintura é 80, você vai colocar mais 2 centímetros, ela vai ficar com 82, entendeu? Então, você vai usar 82 dividido por 4. E aí, você vai colocar no papel, na modelagem, exatamente aquele 1/4 da medida já colocado a margem de vestibilidade. Então, qual foi a margem de vestibilidade que você usou nesse exemplo? 2 centímetros. 2 centímetros quer dizer que você colocou quanto em cada parte? Meio centímetro em cada parte das 4 partes do corpo. Entendeu? Então, pensem que
Roupas mais justas, a gente coloca a margem de vestibilidade no valor total da circunferência e divide. Roupas que são mais folgadas, a gente coloca a margem de vestibilidade em 1/4 do molde, sempre na largura, na circunferência. Agora, é claro, as medidas de vestibilidade, essas folgas, elas são utilizadas em sua maioria nas circunferências que nós temos do nosso corpo, como a largura do busto, a cintura e o quadril. Mas nada impede que você também vá colocar na manga. É o exemplo que eu dei. Se for um modelo que tem uma manga super larga, você também pode colocar uns 4 centímetros a mais. Funcionaria, ficaria perfeito. Se for um modelinho mais ajustado, 2 centímetros já tá bom demais. Não é mesmo? Porque dá para você dobrar o braço, dá para você abraçar, então tudo isso você tem que estar analisando. Uma outra questão que eu vou deixar para vocês é o seguinte: quando você estiver colocando uma margem de vestibilidade em tecidos que realmente não tem elastano nenhum, isso é muito importante para que você fique atenta, porque o tecido que não tem nenhuma elasticidade, ele é muito perigoso. Se realmente você errar um pouquinho ou tiver tirado uma medida errada um pouco menos, você já perdeu aquela peça, porque não vai fechar. Se a cliente de repente estava naqueles dias que a gente já sabe, ela muitas vezes fica mais inchada, mas em compensação, quando ela vier vestir essa roupa, sabe o que acontece? Ela tá mais magrinha. Então tudo isso você tem que avaliar. Por exemplo, se é uma cliente que está amamentando, se é uma cliente que está grávida, tem que pensar que a cada semana ela vai estar o quê? Inchando mais ainda, não é mesmo? Outra, pessoas que tomam muitos remédios, tudo isso é bom você estar a par do seu cliente para você saber exatamente o que fazer e qual é a margem de vestibilidade que vale a pena você fazer. Da mesma forma, tem noivas, madrinhas que são convidadas ou que tem de repente um evento para ir, e quando chegam nos 15 últimos dias, elas emagrecem de uma forma absurda ou engordam de uma forma assim violenta. Então, você tem que ter muito cuidado e prestar muita atenção para que você consiga deixar essa margem para que, se você precisar, você corra e dá aquela ajustada naquela peça, ou ao mesmo tempo que você dê pelo menos uma leve folgada. A gente sabe que existem os casos extremos, mas não é o que a gente vai estar falando aqui agora. Eu só preciso que vocês fiquem atentos a esses detalhes que o nosso corpo muda e que muitas vezes, quando você faz uma peça que tenha uma longa duração, ou seja, quando uma pessoa encomenda uma peça de você que é para daqui a 6 meses, daqui a 4 meses, tudo pode mudar. Então você precisa ficar atenta a esses detalhes e saber que o corpo da pessoa também pode mudar. Ah, mas isso é problema meu? Não, não é problema, mas é uma questão de você se resguardar e de você já estar consciente e saber que isso acontece. Por exemplo, na cava de uma blusa. Se você vai fazer um chemisê, se você vai fazer um vestido todo largão, é claro que não faz sentido. Se você tem um valor de largura muito maior, você precisa ter essa cava maior. Então você precisa aumentar a altura da sua cava. A cava já não vai ser a largura, né? Vai ser a altura. Então essas proporções você precisa entender para não ficar uma coisa muito... tá seguindo uma coisa e tiver uma mudança, você não sabe o que fazer. Por isso que eu sempre digo, vocês têm que abrir a mente, a cabeça, para conseguir entender e imaginar onde que eu vou estar mexendo nessa peça. Por exemplo, um camisão, uma peça que também ela é mais larguinha, o que vai estar acontecendo? Você vai precisar deixar, de repente, esse ombro um pouco também mais comprido. Então você vai ter que descer um pouco mais ele, você não vai deixar ele totalmente aqui ajustadinho. É claro, a não ser que você queira. Mas no geral, toda peça vai ter uma modificação. Mas alturas, por exemplo, não vai mudar a altura do busto. A sua altura do busto não vai mudar só porque você deixou a sua peça um pouco mais larga, né? A sua altura de frente não vai mudar porque você deixou a sua peça mais larga. Então, a largura, ela não vai ter a ver com a sua altura. A única altura que você vai estar modificando seria isso, um decote, a altura de cava. Então, assim, alturas mais que tenham mais a ver com a peça e não a altura que esteja ligada ao seu biotipo, ao seu corpo. A sua altura, né, você não vai crescer
Hoje você tá com 1,70, amanhã eu tô com 1,90. Não é isso, né? Então, coisas que possam alterar em relação à cava, por quê? Porque aquele modelo alterou, não é porque o seu corpo também alterou, né? Então, se atentem a essa questão da margem de vestibilidade, que é para vocês não errarem e para não ter confusão. E a outra grande dica que eu sempre deixo e falo com todas vocês é: façam a peça piloto. Sempre façam a peça piloto da peça que você estiver fazendo. Pega o tecido mais baratinho que tiver. Se for cetim, se for chita, se for TNT, se for algodão cru, o que você tiver para usar, pega esse tecido, usa e faz. Por quê? Porque essa peça piloto é onde você vai estar vendo onde estão os erros e os acertos daquela peça que você fez. Então, isso tudo é uma das coisas mais importantes para você não ter que ficar gastando dinheiro, cortando o tecido errado. E para quem tem medo de cortar tecido, é mais uma forma de você perder o seu medo. Porque se você já cortou 10 vezes um TNT, deu errado, cortei a 11ª, deu certo. Ou seja, pelo menos as 10 vezes que você perdeu, todas foram num tecido baratinho, entendeu? Não foi em um tecido caro. Porque realmente, os tecidos tem valores significativos e às vezes também a gente não encontra mais, às vezes uma estampa, uma renda, algo que a gente goste muito, tem vezes que a gente não encontra, então não vale a pena a gente pôr a perder. Então compre o seu tecido baratinho, faça uma peça piloto, experimente, coloque essa margem de vestibilidade certinha e arrase por aí com uma peça feita por você. Mas o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido, gostado e o principal, entendido. Qualquer dúvida deixa nos comentários que eu tô sempre respondendo todas vocês. Um grande beijo, até o próximo vídeo com muitas dicas e novidades para vocês e fica com Deus. E o recadinho que eu vou deixar para você agora é: às vezes, onde menos buscamos é onde nós mais encontramos. E de quem menos esperamos é de quem mais nós recebemos.